Como eu converso agora com o médico imunologista Roberto Zeballos. E eu tenho uma boa notícia em relação a um tratamento que está dando certo, uma estratégia. Nós curamos já 10 pacientes no Vila Nova Star. Estou fazendo um estudo randomizado, como o colega sugeriu, o infectologista, que nós vamos fazer com um estudo controle e um estudo usando o tratamento. Na beira do leito, o resultado é brilhante. E por conta disso, nós temos que entender onde está o problema. O que põe a vida em risco desse vírus é o processo inflamatório pulmonar. Então não adianta a gente querer tratar o vírus, o sistema imunológico dá conta dele. Nós temos que tratar o processo pulmonar e o corticoide com claritromicina, baseado no artigo do JAMA, está dando resultados da gente diminuir muito a internação. Estou fazendo esse estudo com Marcelo Amato, um dos maiores pneumologistas do Brasil, e amanhã, segunda-feira, terça-feira, começamos. Como os pacientes ficam bons em 10 dias, nós teremos resultados eficientes em 15 a 18 dias. Isso é uma inovação e é baseado no estudo do JAMA que diminui mortalidade. Isso é real e verdadeiro. Agora, doutor, que remédio diferente essas 10 pessoas tomaram que o senhor está citando? O remédio não é diferente. Tem vários processos inflamatórios pulmonares que a gente já usa, que é o famoso corticoide, junto com claritromicina ou azitromicina, que modulam a imagem, modulam o sistema imunológico. Então, se você começa a tratar a partir do momento em que tem a inflamação pulmonar, você evita a progressão da reação inflamatória em cascata. Então, esses pacientes se recuperam. Havia uma crítica dos infectologistas que o corticoide pudesse diminuir a imunidade e replicar o vírus. Isso não se comprovou e eu, como imunologista, explico. A imunidade desenvolve nos primeiros 7 dias e 14 dias. E esse que põe a vida em risco do paciente é a resposta imunológica. Então, logo já tem uma resposta elaborada. Por isso que o nosso paciente não só teve replicação viral, como ele saiu com Covid negativo. Inclusive, ele foi matéria do programa do Domingo Espetacular. Eu estou com 10 casos, eu tenho conversado com o Marcelo Amato, ele tem outros, e agora nós vamos fazer um estudo randomizado. Quem está dando esse apoio para nós aqui, foi o primeiro caso curado, foi no Vila Nova Star, com esse medicamento que não é tóxico, que é o Meticorten, que é o metilprednisolona. Deixa eu lhe fazer uma pergunta para quem é ignorante nessa área de medicina. Eu li em todos os lugares para não tomar o remédio com anti-inflamatório, ibuprofeno, porque pode agravar a situação da... É um outro remédio. É outro remédio, é isso? Mas o ibuprofeno eles falaram uma bobagem que foi uma suposição. Eu vou dar um exemplo. É que nem na época da AIDS, que falaram que mosquito passava. Então, eles deduziram isso de ibuprofeno, foi uma dedução fraca. Isso foi desmentido logo em seguida, porque não teve uma evidência, foi uma dedução boba. Então, o que está acontecendo? Isso não existe mais. Agora, que é algo curioso, outro dia teve uma discussão com a Sociedade Brasileira de Pneumologia, os pacientes transplantados, eles estão constatando que tem uma doença mais leve. Sabe por quê? Porque eles estão tomando imunossupressores e o que mata, é isso que nós temos que ver, não é o vírus, o que mata é a interação do sistema imunológico com o vírus. Então, o que acontece? A partir do momento que você suprime essa resposta imunológica, e se ela existe é porque o organismo já desenvolveu uma resposta contra esse vírus, você resolve os casos. Isso a gente vai documentar, mas na beira do leito, isso já está se espalhando por vários locais, por várias UTIs, perfeito, porque o resultado realmente é acima da curva, não é algo que fica subjetivo, é algo que realmente está funcionando. E eu não vejo a hora de concluir esse estudo daqui 15, 16 dias, porque os pacientes melhoram rápidos, para depois, com esse estudo feito a 4 mãos, eu e o Marcelo Amato, e quem ele achar mais interessante, esse estudo, eu acredito que deve revolucionar e vai acabar com o medo dessas pessoas irem para o tubo. Nós evitamos várias gentes de irem para o tubo, várias pessoas. Tem vários relatos já, e eu ouvi alguns colegas usando o mesmo tratamento, que é um tratamento antigo, corticoide com claritromicina, corticoide com azitromicina, e esse remédio ele modula processos inflamatórios como aquele do cigarro eletrônico. Aliás, alertem os jovens que quem fuma cigarro eletrônico tem o maior risco de desenvolver o processo inflamatório.
Então, gente, isso é uma boa notícia, isso que eu estou falando é fato, mas como cientista eu tenho que documentar isso em 15 dias, conforme o colega infectologista falou. Nós temos que ter um estudo controle sem e um estudo controle com. Se o que ficar sem começar a passar mal, você já muda para o outro grupo. E isso é ciência, e com esses dados em mãos, eu acho que nós vamos ter boas notícias e ninguém vai ficar mais com medo de entrar no tubo, que são só 5%.